para todos. Nós estamos aqui para meditarmos junto, compartilharmos da palavra de Deus. E eu quero compartilhar desse texto que está em Mateus 15, do verso 1 em diante, que a palavra do Senhor assim nos diz: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam a mão quando comem pão. Nesse momento, Jesus se depara exatamente com uma contenda, com uma luta travada com os fariseus e escribas, e exatamente esses escribas vieram para apoiar os fariseus. E eles dizem a Jesus por que os discípulos deles transgridem aquilo que era a tradição dos judeus, que é lavar suas mãos. Os discípulos de Jesus não estavam com as mãos sujas que não pudessem comer o pão. Pelo contrário, eles estavam realmente com as mãos limpas. Mas só que isso era uma tradição. Então eles dizem: por que transgride aquilo que é a lei? Mas só que Jesus também diz para ele: porque vocês também estão transgredindo aquilo que vocês dizem que é o correto. Estão realmente fora de qualquer situação. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Então vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar? Esse não precisa honrar o teu pai e sua mãe. Então vocês estão contradizendo, estão invalidando exatamente a tradição, o mandamento de Deus. Então vocês estão me questionando, disse Jesus, estão me questionando a respeito de que eu estou transgredindo os mandamentos? Não, não estou. Vocês é que estão invalidando aquilo que Deus determinou. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que se prolongue os seus dias na terra e que assim você tenha assim, mais e mais vida espiritual, vida em comunhão. Então Jesus começa a relatar: porque assim vocês invalidaram pela vossa tradição o mandamento de Deus. E Deus, então Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas por quê? Porque eles estão dando uma condição de uma coisa que não é nada da lei. É simplesmente uma tradição. E quando Jesus diz isso, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque em vão me adoram simplesmente com palavras. O que Jesus está dizendo é isso, aquilo que o profeta Isaías disse através da palavra do Senhor. Então está dizendo a eles exatamente isso. Aí, chamando a multidão assim: agora vão estar reunidos, vocês vão ouvir e vai entender. Então Jesus disse: ouve e entendei. Porque para que você possa entender alguma coisa, é importantíssimo que você primeiro ouça. Para que você possa entender, tem que ouvir, não é só escutar, ouvir. E Jesus então chama a esses fariseus que possam ouvir aquilo que Jesus queria dizer. Aí ele começa a dizer: olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. A minha preocupação, disse Jesus, não é com aquilo que você come. Aquilo que você come, eu sei que naturalmente, através do nosso organismo, tudo será realmente decomposto e sairá pelo intestino, estará saindo exatamente conforme Deus determinou para a vida humana. Isso é que Jesus tem a preocupação. Sabe por quê? Porque diz a palavra que então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ficaram escandalizados com Jesus, porque Jesus estava dizendo a realidade e a verdade. Porque existem muitas pessoas que se escandalizam por ouvir a verdade. E a verdade ela tem que ser dita. Porque Jesus sempre foi verdadeiro e será. O que Jesus quer de você, meu irmão, minha irmã,
é que você realmente seja verdadeiro para com Ele. Que você não se escandalize por aquilo que Ele está dizendo, porque é uma correção e toda correção é uma realidade, é uma verdade. E você precisa aprender, nós precisamos aprendermos isso. Que as coisas, a realidade da vida, ela vem através da palavra de Deus, que tudo que você precisa está inserido na palavra de Deus. E Ele está pronto a nos orientar, nos ensinar, para que nós possamos fazer aquilo que está correto, aquilo que é certo, aquilo que realmente precisa ser realizado. Então ele se escandalizado. Aí Jesus responde: olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantar, ou não plantou, melhor dizendo, será arrancada. O que ele está dizendo? Aquele que veio até Jesus, mas o seu coração não está em Jesus. Aquele que aceita Jesus, mas não é igreja. Porque estar na igreja é diferente de ser igreja. Ser igreja é você entender o propósito de Deus. Ser igreja é você estar compartilhando de tudo aquilo que é a Escritura Sagrada. Ser igreja é você viver exatamente aquilo que a palavra diz. Por que diz o Evangelho de Mateus também no capítulo 21, verso 22? Tudo que pedir de oração crendo recebereis. Porque se fosse o Senhor para atender às nossas pretensões em alguma coisa, Ele diria nesse texto que é alguma coisa, mas Ele disse que é tudo que pedir de oração crendo recebereis. Então o que nós precisamos tomar de atitude? É realmente buscar esse Senhor e saber que Ele pode fazer tudo por nós. E aquelas pessoas que vêm até Ele, que realmente entendam que tem que estar neste propósito. E Ele continua dizendo: os condutores cegos vai conduzir outro cego, forçosamente cairão o quê? Em algum buraco. Forçosamente cairão em algum lugar que realmente não podem. Aí Pedro, como é ousado, chega para Jesus e diz, e Pedro diz para Jesus: explica-nos, Senhor, essa parábola. E Jesus imediatamente diz: Pedro, até você que convive comigo, você que está junto comigo, você tem presenciado os milagres que têm acontecido através da minha vida e você ainda questiona, perguntando: o que é isso? Que parábola é essa? Que palavras é essa? Não, Pedro. Você presenciou, você conhece e sabe. Você é testemunha daquilo que eu tenho feito. Você é testemunha daquilo que tem sido realizado na vida de muitas pessoas. Quantos milagres você tem presenciado? Quantas coisas tem presenciado? E para te afirmar, Pedro, eu quero dizer o seguinte: Provérbios 4, 23 diz: se nós temos que guardar alguma coisa, vamos guardar o que é o nosso coração, o nosso sentimento, porque do nosso coração, o sentimento, procede a saída da vida, e está escrito na palavra. Então, Pedro, é preciso que você se conscientize disso. Aleluias! E são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Não tem nenhum problema que vai existir. O que existe é que nós temos que estar preocupados com a nossa fala, aquilo que nós falamos. Tem muitas pessoas que dizem que está falando o necessário. Não é o necessário que nós temos que falar. Nós temos que falar exatamente aquilo que agrada ao coração de Deus, aquilo que traz edificação para a nossa vida e para as pessoas que nos conhecem. É isso que precisa. Então, por isso que eu digo: ouve e entendei. Só vai entender quem ouve. Só vai compreender quem ouve. Escutar não é o bastante, o ouvir que é o necessário, o ouvir que é o importante. Então, Pedro, saiba disso, que você conhece muito mais do que todos. E a você, meu irmão, você, minha irmã, que está vendo esse vídeo ou que vai ver esse vídeo em algum momento da sua vida e que você vai estar ouvindo também isso aí, eu te digo uma coisa: coloque o seu caminho nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida, entregue o teu caminho, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, que o mais ele tudo fará. Que a glória e a graça do Senhor seja sobre você e que você tenha esse entendimento, a compreensão que o Senhor é tudo na nossa vida. O nosso Jesus é sabedor de todas as coisas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.